Como vimos no vídeo anterior, os primeiros 4 selos são os famosos 4 cavaleiros do Apocalipse. Cada cavaleiro vem em um cavalo de cor diferente, branco, vermelho, preto e amarelo, e é convocado por um dos 4 seres viventes. Também no vídeo anterior, nós já estudamos o seu significado. E vi quando abriu o 6º selo, e houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua toda tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira sacudida por um vento forte deixa cair os seus figos verdes. Este selo marca o início do período da igreja de Filadélfia, e vai abranger também a igreja de nossos dias, Laodiceia, que por sua vez verá a abertura do 7º selo. A abertura do 6º selo acontece com o grande terremoto de Lisboa em 1755, o dia escuro de maio de 1780 e a grande chuva de meteoros de novembro de 1833, exatamente na sequência descrita no 6º selo e predita por Jesus em Mateus 24 e 29, que diz: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. O grande terremoto de Lisboa ocorreu no dia 1º de novembro de 1755 e marca a abertura do 6º selo. Além de atingir a Europa, ele foi sentido nos Estados Unidos e até na África do Sul, e provocou um raríssimo tsunami no Brasil. É considerado um desastre que mudou a história e levou a reflexões sobre o papel de Deus, sendo um ponto de inflexão para vários questionamentos religiosos, culturais e filosóficos, como, por exemplo, o Iluminismo. O sismo foi seguido de um grande maremoto e de múltiplos incêndios e tragédias. Fala-se certamente de mais de 10.000 mortos, e há quem aponte muitos mais. Foi um dos sismos mais mortíferos da história. Este evento marca de forma indelével a história da Era Moderna. Mas não é só por isso que sabemos que o terremoto do verso 12 é o grande terremoto de Lisboa, mas também porque ele é o grande terremoto que ocorre antes do dia escuro de maio de 1780 e da grande chuva de meteoros de 1833. Quase 25 anos após o grande terremoto, o dia escureceu rápida e misteriosamente no sudeste do Canadá e nordeste dos Estados Unidos, no evento que ficou conhecido como o Dia Escuro de 19 de maio de 1780. O sol apagou quase um dia inteiro. O meio-dia tornou-se escuro como a meia-noite. Não houve eclipse naquele dia, nem nuvens que pudessem explicar a escuridão egípcia ocorrida durante o fenômeno. Até hoje, a astronomia não tem nenhuma explicação para o que aconteceu naquele dia. Assim, alguns esforços para atribuir a causa do evento a uma questão climática, vinculando a escuridão a um grande incêndio possivelmente ocorrido em florestas a oeste da região e cuja fuligem e fumaça poderiam provocar o escurecimento do dia. Qualquer que seja a causa, o fato é que o evento ocorreu, foi fartamente testemunhado e documentado, e teve lugar entre o terremoto de Lisboa e a grande chuva de meteoros de 1833. Nas noites de 10 a 13 de novembro de 1833, milhares de meteoros foram vistos cortando o céu. Eram tantos que esse dia ficou conhecido como o dia em que as estrelas caíram. A grande chuva de meteoros de novembro de 1833 é tão excepcional que nenhuma outra registrada até aqui superou a intensidade e o significado da chuva de 1833. Calcula-se que choveram mais de 100.000 meteoros por hora. Faltam ainda 2 sinais do 6º selo. E o céu recolheu-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares, diz o versículo 14. Esses sinais ainda não ocorreram. Atualmente, estamos na iminência de uma inversão do campo magnético da Terra. Diversas anomalias estão sendo observadas no campo magnético, no comportamento dos animais, e vários sinais do céu são vistos em todo o mundo. É possível que a inversão do campo magnético seja o gatilho que fará com que vejamos o céu se enrolar como um pergaminho. E mesmo se essa não for a causa, penso que veremos isso muito em breve. Estamos muito perto do fim.
Quanto ao último sinal do sexto selo, ele corresponde a mais um grande terremoto, descrito exatamente como o terremoto da sétima taça, em Apocalipse 16, 18 a 20, antes do terceiro e último devastador terremoto do sétimo selo. Aqui é importante anotar que todas as 7 taças ainda estão no futuro e ocorrerão em uma sequência muito rápida dentro do tempo do fim. Ainda no sexto selo, lemos que os reis da terra, e os grandes, e os chefes militares, e os ricos, e os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro. Vemos que não há distinção, ao contrário, todos desejam fugir e se esconder do Deus Todo-Poderoso. Mas é inútil. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. E como antecipamos no vídeo do capítulo 5, os homens tentam esconder-se da ira não do leão da tribo de Judá, mas sim do cordeirinho. E isto é uma chave para entender o juízo. O cordeiro entregou sua vida por todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito por pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, e rejeitaram o amor, a bondade e a misericórdia de Deus reveladas no Cordeiro. Quanto ao sétimo selo, sua abertura ocorre somente no capítulo 8, que contém também o toque das primeiras 4 trombetas. Ou seja, todo o capítulo 7 do Apocalipse está localizado entre o sexto e o sétimo selos. Quando abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. O sétimo selo é o selo da volta de Jesus. O silêncio no céu, então, possivelmente será causado pela ausência do Senhor e de seus anjos no céu por ocasião da sua vinda. Se o padrão aplicado a esse texto for o padrão profético de um dia correspondendo a um ano, esse tempo de quase meia hora corresponderia a quase uma semana, quando então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens dos céus, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombetas, os quais lhe ajuntarão os escolhidos desde os 4 ventos, de uma à outra extremidade dos céus. Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Obrigado por assistir ao vídeo. Se inscreva no canal, comente, curta e compartilhe. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.